O Principiado. A história do príncipe Ado começou há 5.000 anos, neste período aqui na Terra. Há 5.000 anos, na Índia antiga, a deusa Bhumi, a mãe natureza, estava completamente preocupada, porque a Terra havia sido dominada por políticos governantes demoníacos. Eles estavam destruindo a mãe natureza, destruindo toda a Terra, impondo regras de convivência humana demoníacas, corruptivas. Algo muito mais intenso do que acontece nos dias de hoje. Destruição da natureza e corrupção. 5.000 anos. Então, naquele período, conhecido como período védico, a Índia governava o planeta. Havia um governo único e diferentes governos que sustentavam esse governo único. Esse governo único, ele era situado na Índia. E de lá, o mundo inteiro era controlado. Nesse período, um rei muito demoníaco governava o planeta. E os Pandavas da dinastia dos Kurus, que deveria estar governando o planeta, que era uma família de pessoas nobres, elevadas, com princípios elevados de vida, foram impedidas de governar. Ele foi obrigado a se retirar para a floresta, fugir. Nesse período, a mãe natureza, a deusa Bhumi, orou para um semideus conhecido como Brahman, que ele é o criador da natureza material, outorgado por Deus, Krishna, como criador da natureza material. Existe a natureza material e espiritual. Uma parte do universo é a natureza material, outra parte é espiritual. Em média de 75% do universo é natureza espiritual e 25% natureza material. O Brahma é o criador dentro da natureza material. Ele não é o criador original. Ele é o criador secundário que criou este mundo material. O criador original é Krishna, Deus, do qual ele surgiu. A deusa Bhumi orou para o deus Brahma e pediu que o príncipe Ado viesse para salvar a natureza e as entidades vivas dos governantes demoníacos. Então veio o príncipe Ado, nasceu na dinastia Ado e retomou o poder da família Yadu e passou a governar o mundo. Transformou-se num príncipe e depois num rei. O príncipe Yadu é Krishna, a expressão suprema primeira de Deus. Deus manifestou-se 5.000 anos como um príncipe
o príncipe da dinastia Yad, que depois tornou-se um rei, o rei da dinastia Yad. E desta forma, ele fez uma batalha acontecer, a batalha de Kuruksetra, que era a batalha do bem contra o mal. E nessa batalha, o príncipe Yad destronou os governantes demoníacos e entregou o governo da terra para o rei da dinastia Kuru, que era um rei bom, o rei Yudhishthira. E dessa forma a família dos Pandavas da dinastia Kuru voltou a governar e a terra viveu por longos séculos um governo completamente generoso e exemplar até a decadência retornar. O príncipe Yad, que tornou-se depois um rei e que na verdade é uma expressão de Deus como rei e príncipe, ele disse nesse período que mais ou menos 5.000 anos depois os reis demoníacos voltariam ao poder e voltariam a destruir a terra, e uma nova batalha teria que acontecer pela libertação da terra. Dessa vez a batalha seria definitiva e que ele voltaria com seus servos para fazer essa batalha. Então temos a história de Cristo, que promete retornar no Apocalipse ao lado de Deus. O príncipe Yad, Krishna, deixou um livro que ele ditou durante a batalha de Kuruksetra para seus servos por telepatia. Eles receberam e escreveram, e o outro apenas ouviu. Esse livro se chama Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita é o principal livro do épico que conta a história da Índia, chamado Mahabharata. Essa história ela está no Mahabharata. É uma história antiga da Índia. Esse livro, Bhagavad Gita, ele é um discurso do Senhor sobre Deus, nós, as entidades vivas e a existência. E o conhecimento básico que nós precisamos ter para entender Deus está no Bhagavad Gita. Depois disso existem outros livros que são distribuídos na Índia acerca das atividades de Deus no nosso planeta e no universo. O Senhor Supremo é uma pessoa e tem muitas atividades, tanto no nosso planeta quanto em demais locais do universo. E algumas atividades estão descritas nos livros chamados Srimad Bhagavatam, que são muitos livros com muitas atividades de Deus. O príncipe Yad, ele é um príncipe real que tornou-se um rei. Fez parte da realeza da dinastia Yad, que existia na Índia há mais de 5.000 anos. E é Deus fazendo-se presente entre nós para nos entregar a libertação do mal e as escrituras para que possamos nos libertar da vida condicionada nesse tempo presente, passado e futuro e ir para a vida eterna. Esse Deus que veio é o Pai que enviou Jesus Cristo e que enviou tantos outros profetas e pessoas sagradas. E ele também de tempos em tempos costuma aparecer. Ele aparece de tempos em tempos em diferentes locais do universo para restabelecer as escrituras e salvar os seus servos do mal. E para nos convidar
para viver com Ele e os seus associados diretos, seus amigos pessoais, no reino dos céus. O principiado, ele estabeleceu que para nós irmos para o reino dos céus, viver com Ele e os seus servos puros, nós precisamos apenas ouvir sobre Ele, desenvolver fé, apego por Ele e amor. O preço é o amor por Deus, sobretudo. Adquirindo amor por Deus, sobretudo, nós adquirimos amor por todas as demais entidades vivas. E para nós adquirirmos amor por Deus, nós temos que ouvir sobre Deus, conhecer Ele. Como nós vamos amar uma pessoa se nós não a conhecemos, né? Nós precisamos conhecer a pessoa para poder aprender a amá-la. Dessa forma, nós devemos conhecer Deus, ouvindo sobre Ele, estudando sobre Ele e praticando aquilo que Ele ensina. Daí nós vamos desenvolver amor. E esse amor nos levará para junto dEle, no reino dos céus. Ainda que Ele esteja aqui em nosso coração como Espírito Santo, e em todas as entidades vivas, em toda a natureza, Ele esteja presente e bem aqui dentro do nosso coração, Ele também é uma pessoa que existe no reino dos céus eternamente. E Ele se manifesta em alguns planetas, mas é uma expansão sua que vem. Ele permanece sempre lá, com pessoa suprema, e uma expansão sua vem. Ele se expande infinitamente, Ele é Deus, né? O principiado é uma expansão de Deus que veio a esse planeta. E em forma de príncipe, depois tornou-se rei. E dentro do mundo espiritual, onde Ele vive eternamente, só sai com expansão, vivem também as pessoas que estão associadas a Ele intimamente. Algumas dessas pessoas saem também do reino dos céus em expansões suas, elas se expandem também para participar das missões do Senhor em partes do universo. E assim é a vida de Deus, o nosso querido principiado. Ele é a super-alma em todas as entidades vivas. É o Espírito Santo em nosso coração. É a verdade absoluta.